No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Os irmãos de Montes Claros também estão aí, né? Para ajudar a aumentar o grupo, né? Porque, principalmente com frio, parece que é aí que diminui mesmo, né? Mas, graças a Deus, a gente sabe que tudo que acontece, Deus já sabia antes que a gente tivesse aqui. Ele sabia que estaria só esses aqui, né? Nós, às vezes, pensamos, mas por quê? Mas Deus sabe mais do que nós, né? É porque só esses mesmo que devia estar aqui hoje, né? Juntamente com os irmãos também de Montes Claros, né? Mas, graças a Deus, nós estamos aqui para ouvir mais uma mensagem. Eu pedi até para os irmãos adiantar para mim, começar antes um pouquinho, porque toda vez que a gente vai pregar, é claro que não tem jeito, né? A gente praticamente só começa a pregar e termina, não tem prazo, né? Hoje eu pedi um tempo maior para ver se a gente, pelo menos, porque dificilmente eu consigo pregar uma mensagem 2 vezes. Às vezes, hoje, por exemplo, podia começar hoje e terminar domingo, mas domingo eu já tenho uma mensagem para pregar também, né? Então, mas eu creio que Deus vai nos ajudar para a gente entender mais sobre a mensagem, como sempre eu estou falando. Nós precisamos de entender realmente o que é a mensagem do dia. Porque hoje mesmo, tá, até o título aí, né, sobre esse sétimo, desde Gênesis, que esse sétimo dia vem sendo um mistério, e sempre é um mistério. Vocês vão notar que hoje eu vou mostrar alguma coisa, vocês vão notar por que ele é um mistério, esse sétimo dia. Sempre foi um mistério. E dentro desse mistério é que a mensagem está. A mensagem para arrebatar a igreja está dentro desse mistério. Então, se a gente não entender, não vai haver arrebatamento para quem não entender. Principalmente para quem prega e que não entende quase nada e que não fala, né? Então, nós precisamos estar aqui para pregar a mensagem como ela é, porque senão nós vamos ficar também, né? Então, e nós não queremos ficar, nós queremos ir e queremos que os irmãos também vão para o rapto, né? Porque o rapto, todo mundo sabe. Às vezes nós falamos, é um povo especial, é claro, é um povo especial que está ouvindo uma mensagem especial também. Isso, ouvindo uma mensagem especial. Então, tudo isso nós precisamos de entender, que se a gente não prestar atenção, a gente vai ficar. E sempre eu bato muito sobre os pregadores, sobre nós que somos pregadores. Se nós não pregar a mensagem como ela é, nós vamos sofrer. Nós vamos sofrer muito, muito mesmo. Mas então nós não queremos sofrer. Se nós não queremos sofrer, vamos pedir a Deus, Senhor, dá revelação para nós, a pregar a mensagem como ela é. Então, e nós precisamos de entender essas coisas. Então, hoje, eu anotei o nome dos irmãos aqui, sempre nós estamos orando, e a irmã Graça também está viajando, né? Eu anotei aqui, irmã Graça viajando, quer dizer, irmão Divino, nós vamos orar, irmão Daniel, irmão Geraldo Castro, que está aqui, o pastor Joel e a esposa, nós vamos orar por eles também, sempre estamos orando, irmã Diva, irmão Joaquim de João Monlevade, a irmã Rosana também de João Monlevade, que está internada, né? Nós vamos orar. O irmão Raimundo sempre viajando, né? Eu creio que dificilmente ele não ouve a mensagem que é pregada, aonde ele estiver. Então, nós vamos orar por ele também. E o Ítalo também, um menino que está precisando de muita oração, nós vamos orar por ele também, né? Então, já está aqui esses nomes. Então, vamos nos colocar em pé e vamos ler a palavra de Deus. Eu quero que vocês prestem atenção desde a leitura, a primeira leitura, para ter um entendimento melhor na pregação da palavra. Então, nós vamos ler Ezequiel 37, do verso 1 até o verso 8. Tem Ezequiel 37, do 9 a 10, mas isso é depois. Vamos ler essa parte aqui. E está escrito assim: Veio sobre mim a mão do Senhor,
E o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhe: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. E porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Verso 7. Então profetizei como me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, cresceu a carne, e estendeu a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Então vamos parar aqui, vamos orar. E lembrar dos irmãos que estão doentes, né? Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, nós estamos aqui neste mundo ainda, Senhor. E podemos ver, Senhor Deus, e contemplar todas as coisas acontecendo e ver que realmente estamos no fim de todas as coisas. Mas nós estamos aqui, Senhor, e eu creio que para testemunhar que o Senhor ainda está aqui na terra, Senhor. Nós cremos que o Senhor ainda está aqui para nos ajudar, para trabalhar, Pai, através de nós, para fazer com que o mundo veja, Senhor, que a Tua palavra é a verdade, Senhor, que essa mensagem é a pura verdade e que nós possamos, Senhor Deus, realmente fazer de tudo para viver esta palavra. Meu Deus, assim nós pedimos perdão pelos nossos pecados, tira toda a incredulidade, Senhor, do nosso meio, Senhor. E ajuda para que nós possamos, Senhor Deus, ser crentes verdadeiros, crentes em Cristo, Pai. Meu Deus, para que nós possamos orar pelos irmãos que estão enfermos, Senhor, e que as nossas orações cheguem até o trono de graça, da graça do Senhor, Pai. Meu Deus, que o Senhor possa ouvir as nossas orações, meu Deus, e atender, Senhor Deus, para que os teus filhos possam receber a cura, receber libertação, Pai, como Ítalo ali, Senhor, naquela situação. Meu Deus, só o Senhor é que pode mudar a mente daquele menino, Senhor. Meu Deus, e colocar a mente do Senhor nele para que ele possa pensar diferente. Assim nós pedimos saúde para ele, Senhor, desde o físico até a alma dele, Senhor. Assim pedimos também por todos os irmãos que nós estamos orando, Senhor, para que o Senhor cura desde o corpo até a alma. E que nós também possamos sair daqui completamente curados, Senhor. Desde o corpo até a alma também, Senhor. Que não haja nenhuma enfermidade, principalmente na nossa alma, mas que a Tua palavra possa fazer uma limpeza em nós, Senhor. Porque o Senhor mesmo disse que ouvireis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós estamos aqui para ser libertos, Senhor. Ajuda para que nós possamos sair daqui totalmente libertos. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos, e Deus abençoa a todos. Eu li essa escritura e
como nós vamos falar mais sobre esses mistérios, né? Sobre as eras. Por exemplo, só para entender um pouquinho sobre as eras, os irmãos nota, quem lê a mensagem entende, não é quem lê só a Bíblia, né? Mas você tem que ler a mensagem, que a mensagem é uma revelação da Bíblia. Então, quem lê a mensagem e tem entendimento dela, tem mais revelação. O mundo não tem revelação porque não lê a mensagem. E a mensagem é para o crente em Cristo hoje. Tá? Então, só para a gente comparar tanto lá no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, para os irmãos entenderem sobre essa contagem aqui. Dentro das eras, todo mundo sabe ali, está ali, as 7 eras. 7 eras. Ali a gente vê, como eu anotei aqui, 3 eras, que era a era de Éfeso, Esmirna e Pérgamo, passaram, e quando veio a era de Tiatira, que era a 4ª era, a semente que os eleitos de Deus tiveram que ir para o pó da terra. Porque não pode passar de 3. Sempre é 3 e depois na 4ª era tem que acontecer alguma coisa. Tem que acontecer. E o que aconteceu ali na 4ª era da igreja? Os cristãos que eram verdadeiros cristãos foi para o pó da terra. Porque já era a hora de acontecer aquilo. Então, o que nós devemos entender é que de Lutero para cá só tem 3 eras. Não é isso? 3 eras. Quer dizer, Lutero, John Wesley e a era de Laodiceia, que tem um mensageiro que nós chamamos de William Marion Branham. São 3 eras. Mas nós temos que entender que para o arrebatamento acontecer tem que ser 4. E aí, como é que só existe 3? Então, esse aqui é o problema que nós precisamos de entender, porque a mensagem explica isso para nós. Sabe? Então, a mensagem explica isso para nós. A mensagem hoje, se você notar, a mensagem hoje, tanto o 7º selo, quando vou mostrar também para vocês acompanhar, no capítulo 6, houve 6 selos. Não é isso? Você já leu a Apocalipse? Tem 6 selos em Apocalipse, capítulo 6. Capítulo 7, ainda não tem o 7º selo, porque 7 é uma contagem do homem. E por que o 7º selo está no capítulo 8? Vocês notaram? Por que não podia estar no 7? Nem no capítulo 7 ele está, porque tinha que ser no 8. E o capítulo 8 é a revelação do 7º selo. E a revelação do 7º selo é Apocalipse 10, 7. Do 1 a 7. É quando o anjo forte desce do céu. E ele desce do céu exatamente não na contagem nossa. Ele desce exatamente no dia da ressurreição. Que ele ressuscitou no 8º dia. Ou no 1º dia da semana. E é exatamente o que está acontecendo. A mensagem não é mais no contar de eras. O mensageiro estava na era, mas para revelar o 7º selo, ele passa mesmo. Então, deixa eu voltar um pouquinho aqui para os irmãos entenderem. A era de Laodiceia, ela começa em 1906. Olha, vocês estão vendo lá, não é isso? A era de Laodiceia é a era pentecostal. A era pentecostal termina em 46, que é a era dos dons. E de 46 para frente, um anjo aparece para esse homem. E esse anjo que aparece para esse homem é o anjo de Apocalipse 10. Ele só poderia ser revelado pelo anjo terreno. É o anjo que revela e fala sobre ele. Mas o anjo já diz, o anjo me apareceu em 46, me dando a comissão de pregar o evangelho. O anjo, esse anjo, que é de Apocalipse 10, porque é uma revelação do 7º selo.
E o sétimo selo está no capítulo 8. Deixa eu ler uma mensagem aqui que vocês vão notar aqui, o que eu estou pregando. Olha aqui, o futuro lá. Vamos aqui. Porque eu estou tentando explicar para os irmãos, eu sei que o tempo é curto, então vamos aqui. Vamos aqui, 123 dessa mensagem aqui é futuro lá. Escute bem, e depois nós vamos para o 127, aí vocês vão entender o que é a mensagem da hora. A mensagem da hora, para o arrebatamento, não está na contagem do homem mais. E você não conta domingo, você conta um domingo, mas não conta o primeiro dia da semana. Ou então o oitavo dia. Se você quer saber que existe um oitavo dia, vai lá em Levítico, verso, eu creio que é 9, lá tem um oitavo dia. Lá tem um oitavo dia. E o oitavo dia é o primeiro dia da semana. A mensagem de hoje já não está mais na contagem de dias, já é um chamado para a eternidade. E é por isso que quando o anjo aparece em Apocalipse 10, ele diz: o tempo não é mais. Vocês não são mais do tempo, vocês estão sendo chamados para a eternidade. Porque quem está aqui não é um homem, não, é Deus que está aqui. E se você prestar bem atenção, justificação foi Lutero, santificação foi João Wesley, batismo do Espírito Santo foi os pentecostais, mas o Espírito Santo é Deus. E é esse Deus que está aqui para me convencer ou te convencer, ou nos convencer, para entender que Ele está aqui para nos levando para a eternidade. A coluna de fogo está nos guiando para o milênio. Não é William Branham, nem homem nenhum. A coluna de fogo está nos guiando para o milênio. Agora, como eu vou saber que ela está me guiando? Aqui está a palavra dela. A mensagem é a palavra da coluna de fogo. A coluna de fogo apareceu na cabeça de William Branham para transmitir a voz dela através de um canal humano, que é o William Branham. Então, a voz que saía da boca de William Branham é a voz do anjo, através da coluna de fogo, para nos guiar para o milênio. E aqui está a voz da coluna de fogo. Então, vamos aqui. 123 da mensagem, o futuro lá. Observe, depois de 50 dias, eu vou voltar novamente, que eu falei esses dias aqui, depois de 50 dias, olha, depois que Jesus ressuscitou lá, há 2000 anos atrás, a ressurreição não foi no primeiro dia da semana? Depois da ressurreição dele, ele ficou 7 semanas na terra. Por que que ele não fez com que o Espírito Santo descesse no meio das eras? Essa revelação era 7 semanas, que seria como fosse as 7 eras hoje. Ele não manifestou, apenas aparecia para os discípulos de vez em quando, mas no dia 50, que tinha passado 7 vezes 7, 49, ele apareceu e o Espírito Santo desceu. Aqui está a mesma coisa. 7 vezes 7 é 49. Quando termina a era, que é de 1906 a 46, que é 40 anos, então era a era pentecostal através dos dons. Aí o anjo aparece para William Branham, dando ele a comissão de pregar a mensagem do Filho do Homem. E quem é o Filho do Homem? Jesus na terra. Jesus na terra. Tá? Esse que nós temos que entender. Se não entendemos isso, nós vamos ficar. Porque esse Filho do Homem, como me foi feita uma pergunta, mas talvez domingo eu vou responder a pergunta. Esse Filho do Homem que está aqui, ele vai voltar para a Palestina em São Mateus 24, verso 29 a 31, ele volta como Filho do Homem para a Palestina. Mas não diz a mensagem que o Elias que está aqui vai chamar Moisés para pregar com ele? O Elias que está aqui vai para lá. Vai para lá. E quando ele for para lá, muitas pessoas que estão entre os gentios vai descobrir que ele foi para lá.
mas quando nós devemos descobrir que ele está aqui. Porque o Elias que está aqui é o Senhor Jesus Cristo, não está escrito na mensagem? Pois é, o Elias que está aqui é o Senhor Jesus Cristo, mas o Elias que está aqui vai para a Palestina. E quando ele for para lá, a maioria dos gentios vai saber, porque rejeitou ele no seu dia. Então vamos lá. Observe, depois de 50 dias ou 7 sábados, a partir dali, novamente vem outra santa convocação. O que aconteceu? Quer dizer, lá o Espírito Santo caiu no dia de Pentecostes, depois que Jesus ficou 7 semanas na terra, depois da ressurreição. Está vendo? No 8º dia, caiu no 8º dia, foram 7 sábados depois, exatamente depois da sua ressurreição. Veio? Assim seriam 7 vezes de novo. Vocês estão entendendo a mensagem? Seria 7 vezes de novo. O anjo desceria novamente, que é o anjo forte, para revelar aos eleitos que vão ser transformados. Então vamos lá. Assim seria 7 vezes de novo. E volta ao primeiro dia da semana novamente. Exatamente. Então por isso que o rapto, ou as pessoas que estão sendo chamadas para o rapto, não está nessa contagem mais, já está além dela. Está nesse 8º. A manifestação do Filho do Homem não é na contagem justificação, santificação e batismo do Espírito Santo. É quando o Espírito Santo desce para revelar a essas pessoas que vão ser transformadas. E o Espírito Santo é Jesus na terra. Então vamos aqui. Exatamente, veio, aí está a sua santa convocação, não tem nada a ver com as coisas literais, está além disso, está no reino de Deus com vida eterna, com os predestinados que nunca tiveram um princípio. Eles nunca começaram em dia algum, você nunca foi salvo dia algum, você sempre foi salvo. Amém. Jesus veio para redimir esses, mas você era salvo desde o princípio. Está vendo? O eleito tem que entender essas coisas. Ele está aqui buscando esse eleito, ele não está buscando a carne de fora não, ele está buscando o eleito. É a parte de dentro que ele já pagou o preço, que aquele corpo desse eleito já ressuscitou no dia da ressurreição. Carne e sangue não é do reino de Deus, mas o Espírito que está nessa carne que não herda, é Deus para nos tirar da terra. Esse Deus é que vai nos transformar. Então vamos mais um pouquinho aqui. Por isso que eu falo, não dá tempo, praticamente quase nada a gente pregar. Poderia ficar a noite toda pregando. Então vamos aqui no 127 da mesma mensagem. Agora, em Efésios 1, você já leu muito Efésios capítulo 1, verso 10. É chamado, agora se você estiver anotando, Efésios 1, 10, é chamado não uma dispensação, porque dispensação do Espírito é justificação, santificação, batismo do Espírito Santo é uma dispensação do Espírito. Mas Efésios, ou a mensagem hoje, não é uma dispensação. Está vendo? Porque, aqui, então diz assim, não um 7º dia, é chamado a plenitude dos tempos. É quando a plenitude, quando a palavra completa. Plenitude dos tempos. É quando a plenitude dos tempos chegar, será quando o tempo se cumprirá. Não chegou? A palavra não está aqui? Quando não houver mais tempo, e então você entra na eternidade. Alguém pode até estar pensando, mas eu estou na carne. Mas veja, não é, esquece sua carne. Lembra
da promessa de Deus e lembra de quem está aqui conosco. E é por isso que o mensageiro vai embora e Deus não deixa um povo sem profeta. Agora, quem é o profeta hoje? Está escrito nos Ungidos dos Últimos Dias, parágrafo 100. O profeta dessa era é o Espírito Santo. Então ele está aqui, é ele que está aqui. Não é uma dispensação, é a plenitude. Então vamos mais um pouquinho. Quando não houver mais tempo, e então você entra na eternidade, depois que a 7ª era da igreja terminar. Assim é. A era de Lutero terminou, a era metodista terminou, a era pentecostal terminou. Vocês notaram que eu falei que ela foi até 46? Terminou. Agora o anjo aparece. E é por isso que Jesus, quando apareceu lá, ele foi rejeitado, porque a primeira parte dele foi cura divina. E a primeira parte dele aqui, através desse homem aqui, foi cura divina. Em 46, Deus andou em 2 pés. Aquilo era Deus andando em 2 pés. E o povo não entendeu, mas quando chegou em 62, ele disse, está terminado. Quando chega em 63, a nuvem aparece para condenar os pentecostais. Porque é realmente uma condenação. Porque rejeitou a coluna de fogo, que a coluna de fogo apareceu primeiro para guiar o povo. E a nuvem aparece em 63, depois da rejeição dos pentecostais. Vocês estão entendendo? Então, a era de Lutero terminou, a era metodista terminou, a era pentecostal terminou. E agora você vai para o quê? Para a eternidade. Não mais 7, não mais 3, não mais nenhum outro. Eles estão na eternidade, onde não há tempo como números, tempos e coisas. Amém. Oh, que coisa! Compreendem agora? Vocês estão compreendendo agora? O que é a mensagem? A mensagem está nos chamando para o milênio, para a eternidade, para uma transformação completa. Um esquecimento do corpo velho. Tem que esquecer, lembrar assim, esse aqui não tem jeito, porque foi condenado desde Gênesis. E Jesus chegou e disse, ele não presta. A carne para nada presta, mas o Espírito é que vivifica. Quer dizer, o Espírito que está dentro é que vai vivificar, vai dar vida a outro. Não esse, mas a outro. Esse aqui é apenas para reconhecer o que Deus está fazendo. O eleito reconhece o que Deus está fazendo através desse, mas quem reconhece a verdade é a vida que está aqui dentro. É o Espírito que está aqui dentro que reconhece o que é a verdade. Mais nada, ninguém mais conhece nada. Então, o que a gente tem que entender, vocês notaram que eu disse 3 eras passaram, veio a 4ª, a semente foi pó da terra. Aqui passa 3 eras, aí a 4ª é o Filho do Homem para tirar um povo para levar para o céu. Aí você pode notar que aqui tem 3 eras: justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, que é a era pentecostal, e depois vem a 4ª, que é o próprio Filho do Homem, o próprio Deus na terra. Deixa eu ler só uma mensagem aqui. Deixa eu ler aqui para os irmãos. Aqui ele vai comparar desde Lutero como se fosse cada era um profeta. Mas na verdade assim, cada era um mensageiro. Então vamos aqui, 454 da mensagem Restauração da Árvore Noiva. Escute bem que vocês vão entender aqui, Lá havia 4 grandes profetas, um deles, Martinho Lutero. Falando, já contando, sempre ele conta de Martinho Lutero para cá, porque a semente foi para o pó da terra através da Era das Trevas, mas aí brotou através de Lutero. Ele começou a brilhar a luz, e isto era uma pequena luz, simplesmente uma pequena força de justificação. Logo veio João Wesley, mais forte,
santificação. E depois de Wesley veio uma mais forte do que ele, pentecostal, o batismo com o Espírito Santo, em outro grande profeta. Veio, mas no último dia, Malaquias 4, Elias há de vir com a própria palavra. Aí vocês entenderam que Malaquias 4 está separado. Malaquias 4 é Apocalipse 10, de 1 a 7. Que está escrito, não anotei não, mas deixa eu ler aqui. O que está escrito aqui em Malaquias. Vamos aqui. Deixa eu voltar aqui. Passei demais. Aqui, Malaquias capítulo 4, né? Vamos aqui. O que está escrito? Primeira coisa que está escrito, porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. Quer dizer, a nuvem apareceu para condenar, tá? Para condenar os pentecostais, condenar o mundo, né? Por ter rejeitado Deus em carne humana, tá? Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e salvação trará debaixo das suas asas. Quer dizer, quando o anjo desce, ele traz uma mensagem de salvação. Está aqui. Essa mensagem estava com ele, porque domingo eu vou pregar sobre esse assunto. Porque em Apocalipse 10, quando o anjo aparece, o livro já está aberto. O livro já está aberto. Em Apocalipse 5, o livro estava fechado, mas em Apocalipse 10, ele já desce com o livro aberto, para revelar. E o livro é a mensagem que nós lemos, não é outra coisa. Deixa eu ler mais um parágrafo dessa mesma mensagem aqui. Restauração da árvore noiva, 457. Deixa eu ver aonde está aqui, 457. Está aqui. Profetiza, filho do homem, pode esses ossos viver? Eu gostaria que tivéssemos tempo, temos isso anotado aqui, mas eu tenho que pular isso. Profetiza, pode esses ossos viver? Tem as 4 etapas daquela igreja. Quais as 4 etapas dos ossos secos de Ezequiel que vem para a vida somente, mas a vida somente vem, não quando os nervos estavam neles, está vendo? Mas quando o vento soprou sobre eles, foi aí que isto voltou. Aquela 4ª mensagem da vida foi trazida de volta. Eu restaurarei, diz o Senhor dos... Está vendo? Essa é a restauração. A 4ª. Você nota que ali em Ezequiel, no livro de Ezequiel, você nota que os ossos secos, cada um pegou o seu osso e ficou firme. Depois veio primeiro o nervo, porque é claro, com um ser humano, depois dos ossos vem nervo, depois veio carne e depois pele. Mas vocês notaram que não havia vida? Não tinha espírito. As 3 eras, se a mensagem não chegasse, ninguém tinha o Espírito Santo. Morreria sem nada. Mas na 4ª etapa, houve uma profecia do Filho do Homem para a vida vir sobre os ossos. Olha aqui, aqui verso 9. Mas não havia neles espíritos, verso 8, né? E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 cantos ao Espírito e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército grande e extremo. Sem a mensagem ninguém vai no rapto. Não vai.
Essa mensagem é a quarta etapa, não de algo que você pode contar, porque a quarta etapa é Deus mesmo, e Deus é eterno. Justificação é uma obra do Espírito, santificação, obra do Espírito, batismo do Espírito também é uma obra do Espírito. Por isso que tem muitas mensagens que dizem assim, uma mensagem ele disse assim, olha, eu vou dar algo para vocês vão ficar impressionados. O batismo do Espírito Santo não vai mostrar que você está salvo, não mesmo. Está escrito. Porque a pessoa pode receber isso no Espírito que ele vive. Mas nós temos que receber o batismo do Espírito Santo na alma. E a alma é a natureza do Espírito. E o Espírito que nós temos é o Espírito que está em Efésios, ali 2. Nós viemos ao mundo falando mentira e tudo mais. É inconverso. E o único que converte esse Espírito é Deus. É quando você recebe Deus. Então você é um convertido. Você nasceu de novo. E aí a sua alma é diferente, porque agora a sua natureza foi mudada. Agora você não tem mais a natureza de Satanás, mas tem a natureza de Deus. A alma é a natureza do Espírito. Vocês notaram como que é? É como o irmão Inácio estava pregando aqui na terça-feira sobre aquele homem, aquele velho pregador que o profeta estava falando. Veja como que aquilo combina com hoje. Provando que ali o profeta não estava admirando com aquele velho pregador, porque ele estava pulando ali, não. Ele estava admirando pela mensagem que ele trouxe. Que era uma mensagem do céu. Não era uma mensagem terrena, era algo que outros não conheciam. E era mostrado, quer dizer, ele estava mostrando algo que nem o próprio Jó sabia. Porque Deus chamou a atenção de Jó. Em outras palavras, Jó, você fica sentado na praça e todo mundo vai lá sentar com você por causa da sua sabedoria. Eu vou te perguntar, aonde você estava antes da fundação do mundo, quando as estrelas da alva cantavam? Já que você é tão sábio, fala onde você estava. E aquele velho começou naquela mensagem, mostrando algo do céu, mostrando algo. E hoje nós precisamos desses velhos para mostrar os novos, que Deus está aqui. Nós precisamos de alguém que tenha entendimento, para provar que a mensagem é verdadeira, que a mensagem não é só pegar e folhear para lá e para cá e guardar, não. Ou então, a mensagem não é para vir para púlpito, para pastor pregar e ganhar dízimo dos outros e largar de qualquer maneira. Não é isso, não. A mensagem é para ser pregada como ela é. Para ninguém ficar aqui. Os eleitos precisam de sair. E quem liberta esses eleitos é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. E essa é a maneira de ser libertado. É quando a mensagem é pregada como ela é. Então vamos mais algo aqui. Obra-prima. Vamos ver o que está escrito aqui na mensagem obra-prima. Apenas um parágrafo. Eu pego talvez um parágrafo de cada mensagem. Do 136. Mensagem obra-prima. Observe aqui. A vida que estava na casca, no talo e na borla, quer dizer, na casca, de novo ele fala, tudo se ajunta na semente. E a vida que estava no talo foi o que foi fazer o outro, a justificação abriu caminho para a santificação abriu caminho. A justificação abriu o caminho para a santificação abriu o caminho para o batismo do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo abriu o caminho para o Espírito Santo, ele mesmo descer em perfeição.
Quarta etapa, está vendo? Quarta etapa. Não pode ser contado 3, não, tem que ser 4. Porque o 7º selo está no capítulo 8. Ele não está na contagem de tempo nossa. Ele não está no capítulo 6. Capítulo 6 só tem 6 selos. Ele não está no capítulo 7, mas está no capítulo 8. Ele é uma revelação à parte. E o 7º selo, que é o capítulo 8, é a revelação de Apocalipse 10. Do verso 1 ao 7. Então, aí diz aqui, ele mesmo descer em perfeição, de volta à palavra outra vez para manifestar a si mesmo. Está vendo? Para manifestar a si mesmo. Não era uma outra pessoa, era ele. Agora, quem conhece ele é o eleito. O eleito sabe que ele é a palavra. O eleito sabe que ele é o Filho do homem. Mas por que nós sabemos que ele é o Filho do homem? Porque o mensageiro já revelou. Na mesma mensagem, os ungidos dos últimos dias, eu creio que 264, mais ou menos por ali, ele diz, pode você separar isso agora? O 7º anjo não é o Filho do homem, mas o 7º anjo está revelando o Filho do homem, porque ele deixou a casca, a era. A era é a casca. E ele deixou a casca, ele não trabalha mais na casca. Porque às vezes as pessoas pensam assim, mas está tendo cura. Olha, irmão, tem cura desde o Velho Testamento, mesmo para os incrédulos teve, no Novo Testamento, até hoje, as pessoas que estão nos hospitais, quando o médico corta elas são curadas, pode ser o maior incrédulo, aquilo é Deus curando. Mas está escrito em Atos que a salvação é só para aqueles que lhe obedecem. A diferença é essa. Essa é a diferença, sabe? Salvação é para quem obedece. E cura para todas as pessoas. Sabe? Então, isso aí não precisa... mas eu estava lendo uma mensagem, e até essa mensagem nova que chegou agora, esses dias mesmo, o profeta falando lá sobre a tartaruga, né? Sabe? Falando sobre a tartaruga, e coisa assim... Tartaruga, nada, mexe com ela, só fogo nas costas dela que faz ela andar. Ele fala assim, existe muitos crentes tartaruga. E olha lá, ele falando assim, o crente tartaruga é assim, quer dizer, está lá aquela coisa lá, mas qualquer coisinha que fala assim, eu vou para outra igreja, mas, que é isso? Aí é difícil, né? Muito difícil. Quer dizer, não entende nada. O crente verdadeiro crente, ele entende a palavra. Doa onde doer, mas ele não sai, porque ele quer aquilo. Ele quer ser libertado, né? E a única coisa que liberta o homem é a palavra de Deus. Deixa eu ler mais algo aqui. Depois... eu lembrei aqui eu anotei, 1 Reis 8, 19, do verso 8 até 12. Ali a gente vê uma outra coisa ali, Elias. Vocês notam que aquelas manifestações de Elias, quando Elias, uma vez Elias ficou com medo de Jezabel e saiu, sabe? Então Elias... Aí o Espírito de Deus veio. A primeira coisa que aconteceu é igual às eras. Mas as pessoas às vezes não entendem que a mensagem é algo tão perfeito para o eleito. Mas para aquele que não entende nada, parece que ela não vale nada. Sabe? Como lá no Elias, por exemplo, o primeiro movimento foi um vento forte. Ele apareceu para Elias um vento forte, quer dizer, quebrando tudo. Mas Elias saiu, Deus não estava naquele vento. Depois do vento veio um terremoto. Deus não estava no terremoto. Está vendo? Vocês estão vendo as etapas de novo? Deus não estava no terremoto. Depois um fogo. O Senhor também não estava no fogo. E depois veio uma voz mansa e delicada. Ali o Senhor estava. Você está vendo que é a mensagem?
Você viu que era 3 coisas depois, uma voz mansa e delicada, aí o Senhor estava naquela voz. O Senhor está nessa mensagem. Nem vou dizer que o Senhor está nessa mensagem, o Senhor é esta mensagem. Para a gente entender melhor, o Senhor é esta mensagem. Então nós precisamos de um espírito, como teve aquele romano, quando estava escutando Jesus, falando com aquelas pessoas, as pessoas ignorando, e ele lá olhando e assim, e lembrando, olha, na mente dele estava lembrando, olha gente, em outras palavras, se eu pudesse falar agora, mas ele esperou e falou, olha, eu tenho pessoas que eu mando para ele, e mando voltar, ele faz e tudo mais, quer dizer, eu tenho autoridade aqui, mas o Senhor tem muito mais. Se o Senhor falar uma palavra, basta. Quantas pessoas estavam ouvindo lá? Mas aquele tinha uma fé verdadeira, pura, e aquele já era um dos que ia entrar no rapto, na noiva. Aqui, depois, uma hora eu vou pregar para vocês verem. Ele já era um dos que ia ser salvo para a noiva. Já não estava sendo contado com um judeu, porque ele tinha, Jesus até disse, quando chegava um gentil que tinha muita fé, eu nunca vi tanta fé, nem em Israel vi tanta fé assim. Porque já estava partindo para um lado do chamamento daqueles fiéis que seria para a noiva. Então, vamos aqui, para os irmãos entenderem. Eu estou pegando um parágrafo de cada mensagem, só para os irmãos verem uma coisa. Aqui está, prova da sua ressurreição. Vamos ver o que está escrito aqui, ó. 157. E eu quero que vocês observem algo atentamente agora, antes de concluirmos. Na própria manhã, bem cedo, está vendo? Lá na ressurreição de Jesus, Maria Madalena encontrou com ele na manhã, bem cedo. Bem cedo, quando Maria Madalena e Maria foram à sepultura, primeiro bem cedo, naquela manhã, isso ele está contando o espaço das eras, de lá até agora, tá? Bem de manhã, Cristo se mostrou visivelmente aos que madrugaram. E ele não apareceu mais através da extensão do dia até o entardecer. Quer dizer, durante as eras ele não apareceu como ele apareceu para Maria, mas deixou no tempo da tarde, quando a luz viesse, ele apareceria de novo. Aí que está. Quantas pessoas que estão rejeitando, que já rejeitou, o Filho do Homem, por estar rejeitando o mensageiro. Quem rejeita o mensageiro, rejeita Cristo. Quem rejeitou João Batista, rejeitou Cristo. Porque eles tinham que conhecer Jesus através de João. Nicodemos tinha que conhecer Jesus através de João. Mas ele quis conhecer pela sabedoria que ele tinha, Jesus repreendeu ele. Porque ele era sábio. Jesus falou assim, você é um mestre e você não sabe essas coisas. Ele podia até falar assim, vai lá e pergunta a Pedro, que não sabe nem ler, que ele te fala. Pergunta a João Batista, se ele não tivesse morrido, que ele ia falar com você. Porque João Batista não podia falar porque já tinha morrido. Mas Pedro podia falar com ele, falar, esse aí é o... Porque Jesus perguntou para eles, e vocês, o que vocês acham que é o Filho do Homem? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele tinha revelação, os demais não. Por isso, irmão, olha, a gente tem que ficar atento. Se vocês notam que aqueles 12 discípulos estavam sentados ali, e um estava tendo revelação e os outros não tinham a revelação que Pedro tinha. Mas Pedro tinha aquela revelação porque ele era o próprio homem que Jesus ia colocar para cuidar de ovelha.
Era um pastor que tinha revelação. É isso. Tinha revelação para pregar. Ele era. Por isso que ele perguntou sobre os dados. Falou, eles estão falando que é Jeremias, é isso. E vós, o que dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Mas Jesus voltou para ele e disse, não foi a minha carne que revelou isso para você. A revelação veio do céu. A revelação para o eleito vem do céu. O eleito só é eleito, revelado, porque Deus revela a ele. Não vou nem dizer que agora vem do céu, porque esse Deus já está dentro de você. Desde Atos dos Apóstolos para cá, que a vida de Jesus, a morte de Jesus foi para liberar o Espírito Santo para morar em nós. O sangue foi derramado para liberar a vida de Deus desde de Atos para cá. Por isso que ele disse, eu estou convosco, mas eu estarei em vós. E ele está em nós, hoje. A vida dele está em nós para revelar ou para conhecer a mensagem do dia. Porque não é nós de fora que conhece a mensagem, não. É Deus em nós que sabe que essa mensagem é verdade. Mas ninguém sabe, só Deus sabe. Tudo que é verdade, só Deus sabe. Essa que é a pura verdade. Então, aí vocês notaram aqui como que o profeta está mostrando? Aqueles discípulos de Emaús, aquilo era o tipo da virgem Nécia. Foi um tipo, tá? Para mostrar para os irmãos. Eles eram um tipo. Porque Maria Madalena era um tipo da noiva que viu a ressurreição. Tá? Mas aqueles eram um tipo, porque eles andaram com Jesus, até a esposa de um deles andava com Jesus, que eu esqueci o nome dela agora, mas está no livro de João, que era a esposa do principal lá, que tem um nome, esqueci o nome dele, como é que chama? Cleófas. A esposa do Cleófas andava com Jesus e as outras mulheres. Mas ele logo andou, conhecia e tudo mais. E quando a ressurreição aconteceu, passou por alto. E aí vai andando, mas a gente pensava que seria assim, e que seria assim, que seria assim. Jesus, aquilo era só para provar que a virginessa é bem desse tipo. Mas Jesus apareceu na forma de um homem. E perguntou para eles, mas o que está acontecendo? E aí, só você que é peregrino na terra, chamando Jesus de peregrino, né? Quer dizer, só você que não está sabendo dessas coisas, mas quais? E aí Jesus começou a pregar para eles desde Moisés, de novo, mostrando, olha, tinha que acontecer isso, isso era a extensão do dia que ele está falando aqui, o dia inteiro, quer dizer, seria as eras todas, sem o povo reconhecer que quando Jesus viesse, porque, irmão, a gente tem que entender isso, aquela palavra que está escrita em São João, cuidado, filhinhos, para não ser confundido por ele, é essa mensagem. Filhinhos, cuidado, porque senão você recebe mensagem ao contrário e você vai ser confundido. Mas quem vai confundir? Quem prega errado. Cuidado, porque ele está andando na terra agora. Ele não vai andar, aquela escritura é hoje. É para agora. É a mensagem. É ele andando. E tem que ter cuidado, porque senão pregadores vão enganar. Então, é isso que nós temos que entender. A mensagem é aquela parte. Cuidado, filhinhos, deixa eu ler aqui, só para os irmãos verem. Aqui. Porque, irmãos, o rapto, quando ele vier buscar os eleitos, não existe é um piscar de olho, não existe palavras, não existe arrependimento, não existe nada. Não tem tempo para nada. Ele vem buscar aqueles que receberam a mensagem. Aqueles que já arrependeram.
Porque a mensagem está aqui para mostrar que ele está aqui, como filho do homem. Quando ele vier, ele é filho prometido. Quando Isaac foi buscar Rebeca, ele mandou um mensageiro. Rebeca recebeu a mensagem do mensageiro e ficou pronto para encontrar com Isaac. Deus enviou esse mensageiro para aprontar a noiva para encontrar com ele, nos ares. Então não tem história que vai ter mais, não. Está aqui. Ou eu vou ou eu fico. Ou vamos ficar. Porque a mensagem é Deus falando, é Deus aprontando o seu povo, e quando ele vier, é Deus buscando o seu povo, que ele mesmo trabalhou na vida deles. Então vamos aqui, João capítulo 2, a partir do verso 26. Essas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção que vós recebeste dele fica em vós, está vendo? A vida de Deus está em nós, para não ser enganado. Fica em vós, deixa eu voltar aqui. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, porque a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira. Como ela vos ensinou, assim nela permanecereis. Quer dizer, o próprio Deus ensina a pessoa. O próprio Deus. E agora, filhinhos, permanecei nele. Está vendo? Para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Por ele mesmo, a mensagem. Quantas pessoas estão confundidas já com a mensagem? Alguém pregou mal e confundiu as pessoas. Milhares de pessoas estão confundidas por causa de más pregações. Mas quando a mensagem é pregada certa, então o Espírito, como o William Branham, quando ouviu aquele homem, aquele velho pregando, o Espírito que estava em William Branham, ele ainda não tinha conhecimento ele ainda não era um profeta, porque ele era um batista. Mas a vida de Deus já estava naquele batista, para reconhecer a mensagem do velho. Então aí vocês notaram aqui como que é. Agora vamos aqui. Então, o que a gente tem que entender é isso. A mensagem está aqui exatamente nos alertando e nos mostrando que Deus está aqui. E Deus, como eu acabei de citar aqui, quando Rebeca, e outra coisa que vocês têm que entender, eu já falei isso aqui, quando a mulher de Abraão, Sara, morreu, Abraão apressou em buscar uma esposa para Isaac. Foi na morte de Sara que Abraão mandou o mensageiro buscar uma esposa para Isaac. E é na morte da era pentecostal é que Deus apressa. Porque o mensageiro do entardecer foi pregada no mês de janeiro de 63, depois que ele disse que a era tinha terminado. E o mensageiro do entardecer eu estou buscando uma esposa para Isaac. Você é esposa de Isaac? Pois é. Então a mensagem é para isso. Então deixa eu ler aqui mais algo aqui, para os irmãos verem uma coisa aqui. 40 da mensagem, o resumo das 7 eras. Está escrito assim. Eu poderia até ler, mas como o irmão Silas não anotou, aqui atrás, no 38, depois eu leio o 40, irmão Silas, eu vou ler só o 38, está escrito aqui. A era de Lutero foi a primavera. A era de Wesley foi o tempo do verão, quando o trigo cresce. A era de Laodiceia é o tempo da colheita,
quando se ajunta o joio para queimá-lo e o trigo para o Senhor. A era de Laodiceia. Então, a era de Laodiceia, há uma mensagem, é claro que todo mundo sabe disso, que o sol, ele sai para dar vida a tudo que há na terra. E nos ungidos dos últimos dias, o profeta mostrou isso, que só existe um Espírito, e o Espírito Santo faz com que todos amadureçam, tanto o joio quanto o trigo. É o próprio Deus que traz, ao rejeitar a mensagem para a vida, aí a pessoa amadurece como joio. Mas ao aceitar a mensagem para a vida, você amadurece como um trigo. Então vamos lá, vamos aqui. Aí eu já vou passar para o 40 aqui, porque logo a gente termina ali. É o tempo da colheita. Então tem que chegar a cena, nesta era, aqueles que trarão o trigo e o joio ao amadurecimento. O joio já está amadurecendo com grande rapidez sob mestres corruptos que guiam o povo para fora da palavra. Está vendo? Porque quando uma verdade chega, logo Satanás chega. Sempre assim. Quando a verdade chegou ali para Adão, sobre a árvore da vida, ali, logo que Eva foi trazida, Satanás chegou para mostrar a mesma mensagem para ela, mas torcer e dizer que Deus não faria aquilo. Imediatamente, ele chegou. Você acha que quando a mensagem chegou aqui no mundo, que é Deus falando, mostrando para os eleitos, você acha que Satanás não entra direto para mostrar o contrário? Quantas pessoas levantaram, quando o profeta diz, se não for eu, quando o outro vier, aí quantos apareceram, dizendo que era eles? Mas o profeta não estava falando sobre outro homem, sabe? Ele estava falando que ele sabia que ele era o mensageiro, mas quando viesse o outro, quem é o outro? O Espírito Santo. É a revelação da palavra. Era o próprio Deus. Porque ele estava mostrando um ser, uma pessoa, que é Cristo. E depois dele jamais viria outro, pois ele é o sétimo. Qual é o outro mensageiro que viria? Então só viria o oitavo, e o oitavo é Jesus. Mas apareceu um oitavo aí, chamado, esqueci o nome dele, o William Souto era o oitavo. Um oitavo falso, que o oitavo verdadeiro desceu do céu. É o anjo forte, ele é o oitavo. Mas apareceu um oitavo aqui, que você lia a mensagem dele, ele não tinha mensagem. Ele apresentava a mensagem do sétimo, que era o oitavo falso, mas o verdadeiro oitavo desceu do céu e trouxe uma mensagem. Então diz aqui, o joio já está amadurecendo com grande rapidez sobre mestres corruptos que guiam o povo para fora da palavra. Porém, o trigo também tem que amadurecer. E a ele, Deus está mandando um profeta mensageiro com o ministério vindicado para que ele seja aceito pelos escolhidos. Um ministério, não igreja fulano de tal, ministério fulano de tal, não, é um ministério. Um ministério. Nessa outra mensagem lá que eu estava falando também tem isso lá. Fala assim, o sonho certo. O que é o sonho certo? Ele diz, se você receber um sonho certo, eu sou batista, eu sou isso. É isso. Ministério só existe um, é o Filho do Homem. Então, Deus está mandando um mensageiro, um profeta mensageiro com ministério vindicado para que ele seja aceito pelos escolhidos. Eles o escutarão, assim como a primeira era escutou a Paulo, e amadurecerão na palavra até chegar a ser a noiva da palavra. Está vendo? Então, é isso que nós temos que entender, sabe?
Deus já enviou o mensageiro. Ele já está sendo rejeitado e, irmãos, sinceramente, eu posso até dizer isso aqui, muitas pessoas que já saíram da mensagem é por falta de pregador pregar a mensagem como ela é. Porque a pessoa vai ficando, lisando banco, lisando, daqui a um pouco sai. Agora, se ele é um eleito, ele vai lisando banco, uma hora ele escuta, porque eleito é águia. Eleito não fica em cerca. Quer dizer, uma águia não fica cercado. O dia que o eleito escutar a palavra, seja lá nos Estados Unidos, seja no Japão, aquela é a mensagem dele. Ou que seja através da internet, ou através de rádio, o eleito vai ouvir a verdade. Esta mensagem irá ao eleito. Isso foi o mensageiro que disse. Essa mensagem irá a todo eleito. Todo eleito vai ouvir a mensagem como ela é. Não é ter apenas um papel na mão. Não é isso não. Irmão, a letra mata. Está aqui, A letra mata. O Espírito é que vivifica. Não está escrito na Bíblia? É tanto que, se você não tiver o Espírito mesmo para pregar, se você não tiver o Espírito Santo para pregar a verdade, você faz com que as pessoas morram com a própria letra da mensagem. Mas se você tem, ou se você tem o Espírito Santo em você, você vive junto com a letra, porque a vida está em você, e aqui está a palavra de Deus. Então os dois juntam, como o mensageiro mostrou isso através do sacrifício. E ele disse, ele disse que quando Deus levou Jesus no Calvário, foi para isso, e lá ele rasgou ele no Calvário. Rasgou. A metade foi fazer, está lá como o sumo sacerdote. Você sabe que ele é a palavra? Pois é. E a outra metade ficou conosco. Mas qual é a metade que ficou conosco? A vida dele. Pense bem, um dia que eu preguei aqui e falei assim, ele desceu para ficar mais perto de nós, não foi? Pois é. Ele é a palavra, ele é a mensagem, ele é os 7 trovões. E os 7 trovões desceu para ficar bem perto de nós, Agora, a vida e a palavra estão junto. Aqui. Está tudo aqui. Então, nós devíamos ser as pessoas mais satisfeitas. Por saber que Deus sabia que a última era seria tão difícil, ele desceu para ficar conosco. E desceu e só sai o dia que a noiva estiver pronta. Aí o dia que ele sair, ela sai com ele. Mas ele não deixa. Está escrito na festa das trombetas que aqueles tantos milhões desceram para atacar a noiva, mas ele disse, aqui você obterá a resposta. Ela não passará por isso, porque o noivo a protege. Ele está aqui para nos proteger. Amém, amém. A irmã Vanessa de Campestre, Minas Gerais, pede oração para Dionísio. Nós vamos orar. A irmã Janaína pede oração por sua família, proteção divina e solução de problemas. O irmão Paulo pede oração pelo irmãozinho Henrique, que tem muita vontade de falar e não fala. Então fica nervoso. Vamos orar. Agora, a pessoa tem que crer. Não é eu não sou salvador e nem curador. Jesus é tudo isso. Agora, se pede, a crer, é só crer. Jesus citava sempre, se creres, verás a glória de Deus. Então vamos orar por esses pedidos, vamos ficar de pé. Eu creio que deu para os irmãos entender. Amém. Então vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, aqui está, Senhor, esses pedidos de oração, a irmã Vanessa, Senhor,
de Campestre, Minas Gerais, pede oração por Dionísio. Pai, o Senhor sabe o que ele precisa, então nós entregamos o Dionísio em tuas mãos, Senhor, para que o Senhor possa fazer algo por ele, Senhor. Meu Deus, se é cura ou se é libertação, o Senhor sabe, mas ele está entregue em tuas mãos, Senhor. A irmã Janaína também pede oração por sua família, proteção divina e solução de problemas. Está em tuas mãos. O irmão Paulo pede oração pelo irmãozinho Henrique, que tem vontade de falar. Senhor, se creres, se nós cremos, isso pode acontecer. Então está entregue em tuas mãos todos esses pedidos, no nome do Senhor Jesus Cristo. E nós também, Senhor, te agradecemos e pedindo ao Senhor que vai conosco para os nossos lares, Senhor, e ajuda nós, Senhor, em todos os lugares que nós temos que andar ou passar, que o Senhor esteja conosco, Pai, e dá-nos uma noite abençoada, Pai, e um final de semana abençoado. Se ainda houver tempo, Senhor, nós estaremos aqui no domingo, pregando a Tua palavra. Mas se não houver, Senhor, nós queremos estar com o Senhor na glória. Se o rapto acontecer, nós queremos subir, Senhor. Assim nós entregamos tudo em Tuas mãos. E que o Senhor nos ajuda a ser cristãos verdadeiros, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aí também, o culto, né? Aí o culto de manhã, tá? De manhã vai ter culto também. E à tarde também, tá? Deus abençoe a todos.